reason to throw my game, not really why I came. Oi, amigos e amigas, estamos aqui de volta falando coisas de saúde para você saber como se cuidar. Informação, eu digo sempre, é a melhor coisa para a saúde. E a gente busca aqui trazer informações desenroladas e fáceis de entender para você poder, quando você tiver um sintoma, pensar na possibilidade de ser aquilo ou poder ajudar seu médico, profissional de saúde que te trata, né, com as suas observações sobre você mesmo. Porque, afinal de contas, ninguém te conhece melhor do que você mesmo, não é? E hoje nós vamos falar de anemia. Anemia é uma coisa tão comum, gente. E anemia dá uma miríade de sintomas que a gente não imagina que é anemia. Então, olha só. Anemia, uma das coisas que a anemia mais, a clássica, né, dá é cansaço. Aquela sensação de não quero nada, tô desanimado. Quando eu era criança, eu lia muito o Monteiro Lobato e ele tem um personagem chamado Jeca Tatu, não sei se vocês conhecem. E o Jeca Tatu era um personagem que tinha anemia, né? Ele tinha o que a gente chamava de amarelão, que era verme e anemia, então ele tinha aquela carinha meio cansada. E a gente, hoje em dia, quando a gente tá meio cansado e desanimado, qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? Tô com depressão. Então muita gente vem aqui no meu consultório dizendo assim, ai doutora, eu tô deprimida. E aí quando eu vou ver, a pessoa tá com uma baita de uma anemia. Então não tem energia, não tem ânimo, não quer sair de casa, não tem ânimo, não dá conta de fazer exercício físico. O que é anemia? Anemia é a baixa dos glóbulos vermelhos. A importância dos glóbulos vermelhos no nosso sangue, o glóbulo vermelho leva nutriente e oxigênio para as células e traz das células os dejetos, né, a sujeira e o gás carbônico. Ou seja, ele faz uma troca super importante. De modo que se você tem poucos desses glóbulos, você tem pouco esse funcionamento é debilitado. E aí você dá uma baixada de energia, o próprio corpo parece que não está funcionando direito. Sabe aquele carro que você pisa no acelerador e ele não anda? É assim que você se sente. Como que a gente faz o diagnóstico de anemia? Através do hemograma, que você tem lá, baixa de eritrócitos, eritro, vermelho, cito, célula, então baixa de células vermelhas, e da hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue, a quantidade de ferro que tem no sangue. Pode ser também através da ferritina, da taxa de fixação da transferrina, tem um monte de coisa, mas basicamente ferro sérico, ferritina e hemograma são 3 exames importantes para você identificar a anemia, né? Esse ferro sérico é a quantidade de ferro no seu sangue, tá? E os sintomas que podem te falar, eu acho que isso é anemia. Primeiro, esse cansação, né? Segundo, um exame muito simples. Você baixa seu olhinho aqui, ó, essa mucosa do nosso olho e também a mucosa de dentro da boca, ela geralmente é rosadinha, ela é vermelhinha. E o que dá essa cor é o glóbulo vermelho. Na anemia, como você tem baixo glóbulo vermelho, você faz assim, a pessoa tá mais descorada, tá? Tem gente que chega a estar bem branquinho mesmo, são as anemias mais severas. Então é um exame também muito simples, que é o exame clínico, de você olhar e falar, nossa, pode ser que tenha anemia. Se você fizer essa avaliação aí na turma da sua família e notar alguém com uma mucosa mais descorada, vá ao médico, vá ao laboratório, faça exames, porque pode haver aí uma anemia. Então, esse é um sintoma. E fraqueza, cansaço. Segunda coisa, queda de cabelo. Muita gente acha que para queda de cabelo tem que ficar tomando aminoácido, tomando aquelas coisas, passando coisa no cabelo. Ok, ajuda. Mas se a fonte da queda do cabelo, se a origem da queda do cabelo for a falta de ferro, for a anemia, tem que corrigir a anemia, senão esse cabelo não vai parar de cair. Queda de cabelo é uma coisa super importante. Unha fraca, sintoma também de anemia. Dores, às vezes dores musculares, pode ser sintoma de anemia. Então a anemia, ela dá sintomas que podem mimetizar outras coisas. Então, quando você tem esses sintomas, pensa na anemia. Aí você pergunta assim para mim, mas doutora Marta, o que causa a anemia? A anemia é falta de ferro. Ou você não ingere bem, ou você perde, ou você não absorve. São as 3 coisas. Não ingere, não absorve, perde. Se você não ingere, por exemplo, um vegetariano ou alguém que não come carne vermelha, ou não come feijão, ou não come nenhuma fonte de ferro, espinafre, beterraba, carne vermelha, feijão, ora pronobis, tem muitos alimentos que são fonte de ferro, tem gente que não come nada disso. Aí falta de ingesta, né? Falta de absorção. Quem tem gastrites,
de vários tipos, gastrite atrófica. Bom, as gastrites, de uma maneira geral, dificultam a absorção do ferro. E tomar muito café. O café, quando você, por exemplo, você come um bife, que tem bastante carne, que tem bastante ferro, e depois você toma um café, aquele fitato do café, que é uma substância que tem no café, dificulta a absorção do ferro. Então, às vezes, você até come, mas você não consegue absorver, ou porque você tem uma gastrite, ou porque você toma muito café, não só junto com a refeição, mas ao longo do dia. Café é gostoso? É, mas é interessante ser tomado numa quantidade moderada e longe das refeições, né? E a terceira coisa são as perdas. Mulheres, por exemplo, que têm o fluxo menstrual muito abundante, fluxos menstruais hemorrágicos. Se você pensar que todo mês a mulher sangra, isso é uma perda importante. É claro que o corpo, naturalmente, já está habituado a repor isso, faz parte da natureza das mulheres. Mas existem alguns desequilíbrios hormonais que fazem com que as mulheres ou sangrem muito no fluxo mensal, ou sangre mais de uma vez durante o mês. Isso é uma perda super importante. A outra são as perdas ocultas. Por exemplo, nos homens pode haver um sangramento intestinal, um sangramento gástrico, úlcera gástrica, alguma lesão de intestino. Então é importante a gente fazer um exame chamado sangue oculto nas fezes, porque não está sangrando em lugar nenhum, eventualmente está sangrando por dentro e isso aparece nas fezes. Muito importante observar isso. E esse sangue oculto nas fezes pode ser um sinal de que haja um pólipo, alguma lesão intestinal, que eventualmente seu médico vai te pedir uma colonoscopia, alguma outra coisa para verificar melhor. Então essas são as perdas de sangue importantes, tá? O ferro precisa muito de cobre para ser bem absorvido. Às vezes a gente tem duas coisas absorvem bem, te ajudam a absorver o ferro. Então se você for comer um bife, a primeira coisa que melhora é a vitamina C. Então um bife com um suco de limão, uma limonada ou um suco de laranja, que eu prefiro a limonada porque o suco de laranja é muito doce, tem muito açúcar, a gente já vai falar do suco de laranja em outros vídeos. A vitamina C ajuda a absorver o ferro. Ah, sou vegetariano, não como comida, não como carne. Você pode comer o feijão e aí você dá algumas gotinhas de limão ali por cima, vai ajudar o ferro do feijão a ser absorvido. E o cobre ele tem na maioria das casquinhas dos cereais. Então, o arroz integral, o pão integral, tudo que for em cereal, aquela casquinha, via de regra, é rica em cobre. Por isso que muitos vegetarianos não têm falta de ferro, paradoxalmente. Por quê? Porque come o feijão e toma lá a salada com limão e come arroz integral e pão integral que tem cobre. E aí acaba, muitas vezes, o carnívoro, que toma café ou que tem gastrite, é estressado, ele tem mais anemia do que o vegetariano. Então, ser vegetariano não significa necessariamente que vai ter falta de ferro. Ah, e tem mais uma coisa que dificulta a sua absorção, que são os parasitas. A gente acha que tomar vermífugo é coisa de gente da roça, é coisa de gente que não tem higiene boa. Não é nada disso. Parasita tem tudo quanto é lugar. Ascaris, giardia, né? A famosa lombriga. A gente come fora, tem uma saladinha lá e acaba engolindo um parasita sem querer. É claro que um sistema imunológico adequado, ele dá conta ali. Mas de tempos em tempos, a cada 6 meses, uma vez por ano, converse com o seu médico, toma um antiparasitário, ou seja, um remédio para verme. Ideal, melhor dos mundos, você fazer um bom exame de fezes e avaliar, né, qual é o parasita e dar o remédio, exato para aquele lá, ou fazer uma desparasitação mais ampla e uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Porque os exames de fezes, nem sempre eles pegam os parasitas. Por quê? Das fezes que você faz, você colhe um pedacinho assim. Pode ser justamente aquele pedacinho que não tem o parasita. E aí você leva, o pessoal geralmente faz uma diluição no laboratório, passa na máquina. Então, se você não tiver uma infestação muito grande de parasita, eventualmente vem um falso negativo ali no exame de fezes, né? Antigamente o exame de fezes era olhado no microscópio, um por um, era muito mais fidedigno, vamos dizer assim.
Hoje, com essa tecnologia de máquina para fazer avaliação, a gente perdeu um pouco a acurácia, então tem muitos falsos negativos de exame de fezes. Converse com o seu médico, converse com a pessoa que te trata, veja se não é interessante adotar uma prática preventiva de tomar bons vermífugos aí de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, ok? Bom, é isso aí sobre anemia. Se você tiver alguma dúvida, manda as questões, pergunta pra gente. Se foi bacana, se está sendo interessante, se está ajudando na sua vida, deixa um joinha, porque aí eu vou dizer, tá legal, tô no caminho certo e vou preparando esses conteúdos para te ajudar. Se você tem alguém conhecido, amigos, que você acha que se beneficiariam desse conteúdo, encaminhe para eles, vamos fazer uma corrente do bem para as pessoas terem saúde. E se você sentir no seu coração, se inscreva no canal, vai ser uma delícia ter você aqui junto comigo. Até a próxima!